agora a gente vai para o Left Join. Bom, aqui no Left Join, lembram que ele vai trazer tudo que está na tabela à esquerda. Então aqui ele traz um exemplo, mas vamos para a parte prática mesmo, né? Então, a parte prática que ele traz é filmes e inventário. Então, inventário é aquele filme que está inventariado, né? O ID do filme está dentro de uma loja, tá vendo? Então, às vezes eu posso ter comprado o filme, mas ainda não aloquei na loja específica. Ou eu já aloquei ela. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, vamos tentar entender do que se trata esse SQL. Então aqui, vamos tentar primeiro verificar aqui, ó. Eu estou pegando de filme e estou vinculando left join com inventário. Quem é a minha tabela à esquerda? A minha tabela à esquerda é filme. Quem é a tabela da direita? Inventário. Se eu estou pegando left join, então eu estou pegando tudo de filme, tá? Ou seja, todos os registros de filme. E aí qual é a relação entre os dois? É através do filme ID. Então do inventário e do filme. Veja que eu não usei o ES aqui para simplificar, né? O F, I, mas então ele está bem descritivo. E por final eu estou fazendo uma ordenação baseada no nome do filme, né? No título. Então ele vai trazer tudo, beleza. Quais são os campos que ele vai trazer? O ID do filme, o título do filme e o ID do inventário, ou seja, se ele está inventariado, qual é o ID do inventário dele, né? Porque eu posso ter vários filmes, eu tenho o mesmo título, eu tenho 5 filmes, 5 fitas do mesmo filme, tá? Então onde que estão essas 5 fitas, né? Então o ID do inventário. Então vamos executar isso aí? Vamos dar uma olhada. Ele vai trazer para mim ordenado. Então tá lá, ó, Academia do Dinossauro. Então eu tenho de 1 a 8, eu tenho 8 filmes, tá vendo? Eu tenho 6, 1, 4, 7, 3, 5 e assim por diante. É tudo inventariado de 1 a 8, tá vendo? Não tá, aqui tá na ordem pelo ID do filme, tá? Mas eu poderia também mandar ele ordenar também pelo inventário depois, tá? Bom, isso aqui demonstra que ele pegou todas as informações da tabela filme e relacionou com filme do que estava no inventário. Então o que ele executou aqui, ó, foi isso aí. Agora o que a gente vai fazer além disso é que pode ser que alguns filmes aqui ele coloca, ó, Alice. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Vamos ver se a gente acha que o Alice tá aqui, ó, tá vendo? Linha 71, ele é nulo. Ou seja, eu tenho o filme, mas ele não foi inventariado ainda. Aí eu posso querer saber quais são os filmes que não foram inventariados ainda. Então como é que a gente faz isso? Vejam que é o mesmo left. Então vamos dar uma olhada nesse código. Então é o mesmo script, é o mesmo tabela filme, é left, ou seja, eu vou pegar de filme e inventário. Do mesmo jeito, vinculando pelo filme ID. Ok, só que eu estou colocando, o que está diferente aqui é que eu estou colocando aqui uma cláusula where. Essa cláusula where está dizendo que onde o inventário ID for igual a nulo, ou seja, eu quero tudo que está à esquerda, mas que não está relacionado com o ID, tá vendo? Então é exatamente isso que ele está falando. Quando eu coloco null aqui, eu estou pegando tudo que está da esquerda, que não tem, ou seja, a pergunta, essa resposta é: quais os filmes que ainda não foram inventariados? Então você responde com essa consulta aqui. Vamos executar? Ordenado por título, né? Então vamos executar. Tá vendo? Aquela linha 71 já aparece como primeira porque estava em ordem, né? Aí tá vendo? Todos esses filmes aqui, eles ainda não foram inventariados. Ou seja, não foram... Eu posso ter lá no meu estoque central, mas eles não tá associado lá na loja. Não foi levado para uma loja determinada. Tá vendo? Vou continuar aqui. E ele coloca. E aqui eu tenho ao contrário, né? Veja, é a mesma coisa do outro, só que agora, ó, mesma coisa, filme, você agora já está fazendo a renomeação, né? O alias.
F é filme, I inventário. Eu estou vinculando os dois pelo filme ID. Só que a pergunta agora é aonde o I é nulo. Ou seja, eu tenho lá no inventário, mas não tenho mais no nulo. Vamos dar uma olhada. Tá vendo? Então, ó, aonde... Opa! Isso. O I do... Ah, desculpa. É a mesma coisa aqui, né? Só que agora abreviado, né? O inventário, filme is nulo. Então é a mesma coisa do outro. Desculpa, eu olhei errado aqui. Continuando. Aí nós temos esse outro código que diz que... O que nós temos de diferente aqui? Tá, é a mesma coisa. Ah, aqui ele traz uma inovação que é o seguinte. Vejam que toda vez que eu uso inner join, right join, left join, ou full outer join, full join, eu coloco a cláusula on, que é onde eu faço a ligação entre as variáveis, a relação entre as duas tabelas. A ligação, eu tenho uma tabela F aqui, tenho uma tabela I de inventário. Como que eu vou ligar as duas? Qual é o campo que liga as duas, as relações? Nesse caso aqui foi o filme ID, porque eu coloquei on. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu não estou usando on e estou dizendo os dois. Eu estou usando using filme ID, tá vendo? Esse using filme ID é a mesma coisa que eu estou fazendo essa relação. Então eu estou dizendo, se eu estou fazendo a relação entre filme e inventário, eu estou fazendo essa relação usando o filme ID. Evidente que eu tenho que ter esse mesmo campo com o mesmo nome nas duas tabelas. Eu tenho que ter filme ID aqui e filme ID aqui. Se eu tenho esses dois campos, tanto inventário quanto filme, eu posso usar using essa mesma relação, tá bom? Aqui eu mesmo dizendo que no click order by, executa e vai acontecer a mesma coisa. Então aí rapidinho, tá vendo? Rapidinho a gente fechou o left e vamos agora para o right join. No right join ele apresenta até uma situação diferente, né? Então a gente vai criar algumas tabelas, eu vou criar uma tabela filme. O que eu tenho aqui é filme, sem o S, tá vendo? Filme actor, filme category. O que ele vai criar aqui é uma tabelinha chamada filmes, que é um outro exemplo que ele está dando para essa amostra aqui que ele está fazendo, tá? Então se já existir, ele apaga, ele vai fazer o quê? Uma relação entre filmes e reviews. Quer dizer, reviews o que eu achei do filme, né? Então, basicamente ele vai adicionar 3 filmes, Joker, Avenger e Parasita, e ele vai falar se o filme foi excelente, se foi incrível, se foi legal, ou se foi bacana, assim, bonitinho, né? Bonito. Então aqui a gente vai criar as duas tabelas. Opa! Eu vou criar e inserir tudo de uma vez logo, tá? Esse drop é só caso já exista, mas no caso não existe. Tá aqui. E a gente vai agora executar ele, tá? Até o começo, vou executar, tudo ok. Ele falou, ó, não existe filme, então ele skip, não existe review, então ele skip. Mas ele criou os dois, ó, botão direito, vou dar um refresh, e tá aqui, ó, filmes e filme review, tá vendo aqui? Que é as duas tabelinhas, e ele já inseriu. O que ele inseriu em uns 3 filmes, o que ele inseriu no outro, essas relações aqui, tá vendo? O que é essa relação? No filme review ele está dizendo que o 1 foi excelente, ou seja, o Joker foi excelente. O 1 também foi incrível, que é o Joker também foi incrível. O 2, que é a Avenger, foi cool, legal. E o review Beautiful não foi associado ainda a nenhum dos filmes, tá certo? E vejam que Parasita também não está associado a nenhuma, não foi feita nenhuma review, nenhuma avaliação para esse filme Parasita. É isso que nós acabamos de ver. Agora nós vamos ver como é que funciona isso usando as cláusulazinhas do right join, da ligação entre as duas tabelas e dos filtros. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Dá uma olhada nesse código. Bom, o que ele está dizendo basicamente é: a gente vai pegar aqui da tabela filme e filme review. Só que como é write, o meu foco é pegar o que? Os dados de... Eu vou pegar todos de filme reviews.
todos de filme reviews relacionados com o filme, né? Mas eu vou pegar todos. E o que eu vou pegar de filme? O que tiver relacionado aqui. Ou seja, eu estou relacionando filme ID com filme review, ou seja, os filmes que tiverem relacionados. Então vamos executar isso aí. Lembra que Beautiful não tinha relação, né? Então, veja, ele vai pegar todos de review, os que têm ou não relação. Então Beautiful não tem relação, mas ele trouxe. Cool tem o filme. Incrível, Joker, excelente, Joker, tá vendo aqui? Então ele fez a relação com base no filme, com base na tabela que está localizada à direita, a posteriori, tá? Aqui é a esquerda e aqui era a direita. E se eu fizesse um left, como a gente viu anteriormente, então muda a visão. O left agora, ele vai pegar quem? Todos os filmes que estão ou não relacionados com reviews, tá vendo? Todos os filmes que estão relacionados ou não. Veja que Beautiful sumiu, tá vendo? Por que Beautiful sumiu? Porque agora o foco agora é os filmes e não mais os reviews. Então eu vou voltar ao que estava aqui antes e vamos voltar lá para a nossa visão. Aí, vejam, é exatamente isso que ele mostrou. E agora nós temos aqui, ó, a mesma coisa, só que agora usando a cláusula using. Vejam, ó, o texto do nosso SQL fica até mais limpo, tá vendo? Write John on. Se o ID aqui é igual, eu uso aqui using filme. Então veja que é a mesma coisa, ó. Vou executar, tá vendo? Ele voltou à mesma seleção que eu tinha antes, tá vendo? Só mudei a forma de descrever isso aí. E agora, uma outra questão é, quando eu quero apenas, aqui, ó, quando eu digo que eu quero onde o título é nulo, ó, onde o título é nulo, então significa que eu vou pegar só as reviews que não foram associadas a nenhum filme. Então eu vou pegar tudo que tiver aqui, que é exclusivo daqui, que não tem relação com o título. Quando você faz essa cláusula where, tudo isso aqui é igual ao que estava antes, tá? Isso aqui é igual ao que estava. Mas quando eu adiciono o where aqui, eu estou dizendo que eu quero todas as avaliações que ainda não foram associadas a filmes. Olha só. Tá vendo? E se eu quisesse todos os filmes que não foram avaliados? Olha só, é só mudar aqui, ó, left. Porque agora o tópico é aqui, eu vou pegar todos de filme, onde título, agora não é título, né? Agora vai ter que ser o quê? Review. Onde review é nulo. Então vou executar aqui. Tá vendo ali? Olha lá, Parasita, nulo. Então, ou seja, o filme, estou pegando todos de filme, onde o review é nulo. Então eu estou pegando só o que é do título, que é exclusivo. Então o filme Parasita não teve avaliação. E aqui quando eu uso write join com o título, eu estou pegando as revisões que não foram ainda associadas a nenhum filme. Bacana? Então vamos para frente. Agora o self join, aquele exemplo que eu expliquei lá do empregado, que ele não tinha feito ainda, né? A gente não tinha tabela, tal. Então aqui ele vai fazer a tabela. Isso aqui é a explicação que ele está trazendo aqui. Então veja, quem é o chefão geral da minha empresa? Esse aqui é o meu CEO, é o chefe da minha empresa. Ele tem 2 diretores, que são esses aqui, ou chefes de departamento, digamos, sei lá. E esses diretores, o Hassan, ele tem 3 funcionários, a Sally, a Cassie e o Tolly. A Ava tem o Sal e a Ana. Então essa é a estruturação. Todos eles são funcionários da empresa? Então eles estão aqui no Employee. Só que quem é gerente de quem? Só que o gerente ID é uma relação de gerente com o Employee. O Manager ID é um funcionário. O Windy é um funcionário? É. Então, o Hassan é um funcionário? É. Quem é o chefe do Hassan? É o funcionário Windy Rei. Tá certo? Essa é a ideia do autorrelacionamento. Tá? Que a gente viu lá. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então olha só, vamos criar essa tabela e automaticamente vamos popular essas tabelas e vamos dar uma olhadinha rapidinho no que a gente tem aqui. Então veja, a gente vai criar
o ID do funcionário, primeiro nome, último nome e o ID do gerente dele, tá? Aqui a chave estrangeira é o Manager ID, referência, se faz a referência ao Employee ID, então isso aqui é uma chave que está referenciada com Employee, tá vendo? É um auto-relacionamento. E um delete cascade, quer dizer, se eu remover aqui um ID, todos os managers relacionados apagam, tá? Em forma de cascata, ou seja, em sequência. Insere aqui dentro, ó, insere dentro de Employee nessa sequência de campos. Employee ID, First, Last, Manager. Então, o ID, First, Last Name e o Manager. Vendo que o Indy Reis, sei lá, ele não tem chefe, ele é o chefe, ele é o dono da empresa, tá vendo? Então ele é nulo. O resto todo está associado. Ava está associado com 1, que é com Indy. Hassan está associado com 1, que é o Indy. Ana Reis está associado com 2, que é Ava. Sal está associado com Ava. Kelsey está associado com Hassan. Tori com Hassan e Sally com Hassan. É exatamente essa visão que nós mostramos anteriormente dessa estrutura. Então agora a gente vai executar tanto a criação da tabela quanto o cadastro dos clientes. Então se eu der uma atualização aqui na minha tabela, eu vou vir aqui Employee, tá vendo aqui? E os campos Employee ID, First Name, Last Name e Manager. Bom, está criada a estrutura, está populada a nossa tabela. Vamos dar uma olhada agora nas tabelas e nas relações que eu... Vejam que eu estou fazendo uma relação de 2 tabelas? Não, é uma. Só que para obter essa informação eu tenho que fazer uma autorreferência. Então é como se eu tivesse essa tabela 2 vezes. Vamos dar uma olhada aqui na nossa estrutura. Se vocês assistiram nas outras aulas, vocês viram isso aqui na novidade, né? Então eu estou pegando aqui, ó. Seleciona empregado é ele, ok. Inner Join, ou seja, só o que bate nas duas, onde Employee M, ou seja, eu estou a mesma tabela, eu estou referenciando como E e como E. Então eu tenho Employee e essa Employee está referenciada como E e essa mesma Employee está referenciada como M de Manager, certo? Só que o que eu vou fazer a ligação entre as duas? Eu vou fazer entre aonde aqui for Employee ID for igual com Manager ID. Lembrando que o Manager ID é uma chave estrangeira dessa chave, logo elas são iguais, elas podem se relacionar. É o que eu falei de autorrelação. E aqui eu quero que faça uma ordenação ascendente pelo Manager. Bom, mas quais são os campos que eu vou trazer? Eu vou pegar o primeiro e o último nome. Vejam que aqui, ó, essa cláusulazinha aqui, lembra das minhas primeiras aulas, é uma de concatenar. Eu estou concatenando o primeiro espaço, o último nome de empregado. E aqui eu estou pegando de manager. É da mesma tabela, mas do manager, tá? Primeiro espaço, concateno com espaço, concateno com o último nome, mas aqui de manager. Vejam. Então vamos executar e vamos dar uma olhada no que ele traz para a gente. Então é dessa forma que você traz. Vejam que aqui eu trouxe o Inner Join, só o que se relaciona entre si, tá vendo? Então vejam que eu quero os empregados que têm chefe, tá certo? Essa é a relação. Tá aqui ó, as duas de Wendy, os 3 funcionários desse. Mas lembra que o Indy Reis aqui, ele é o chefe geral e ele não aparece? Ele não aparece porque ele não está nas duas, entre aspas, nas duas tabelas. Ele não é chefe de si mesmo. Ele não tem chefe. Logo, ele é um empregado que não é chefe, que não tem chefe. Por isso que ele não aparece nessa relação. Aqui são só as relações, só os registros dos funcionários que são empregados e têm chefes. Por isso que é o Inner Join. Tá? Continuando, aqui ele traz o Left Join. Olha só que bacana. Então nós vimos o Inner Join aplicado no self, no autorrelacionamento, e agora a gente vai ver a mesma situação. A única diferença que nós temos aqui é que aqui está apontando Left Join, mas o que o Left Join faz? Ele é left baseado no empregado, então ele vai trazer todos os empregados, mesmo se tiver ou não. Aqui ó, vamos copiar, opa, executar. Tá lá, ele está trazendo todos os funcionários, tá vendo? Então tá aqui todos os funcionários. Os que tem, ó, daqui eu trouxe todos.
E aqui ele vai trazer os que estão relacionados, mas ele vai trazer todos aqui. Se o Andy Reis não tem chefe, mas ele vai aparecer também aqui como nulo. Bacana? Vamos para frente. Agora um exemplo muito interessante que ele traz de autocomparação. Eu estou comparando os próprios campos entre si. Então, digamos, não é exatamente um auto-relacionamento, mas não deixa de ser, né? É um auto-relacionamento, mas não de forma direta entre um campo manager, que é uma chave secundária do employee ID. Aqui, ele vai usar o próprio campo filme. O que essa consulta está trazendo para a gente? Basicamente, essa consulta diz o seguinte, ó. Vamos olhar as relações primeiro, tá? As relações apontam que... As relações apontam que eu tenho filme ID como filme 1 junta com filme 2. Ah, mas os dois são filme. Tá vendo? Onde, olha só, o filme 1 ID é diferente do filme 2 ID, ou seja, eu quero testar filmes diferentes, certo? Eu quero checar filmes diferentes, eu quero que a relação seja entre filmes diferentes e o comprimento do filme, o tempo, né, do filme sejam iguais. O que é essa pergunta? O que essa select está fazendo? Eu quero fazer o seguinte: quais os filmes que têm a mesma duração? Essa é a pergunta que ele está fazendo aqui e é isso que vai ser respondido. Vamos dar uma olhada? Mas para isso, ó, ele pegou título do 1, título do 2 e o comprimento. Quer dizer, o tempo que durou o filme, minutos, sei lá, é minutos, né? Então vou executar aqui e ele vai me trazer. Tá vendo lá? Então veja, esse Chamber Italia, ele tem o mesmo tempo do Resuscitation, Magic, Graffiti e Affair. Tá vendo aqui? O Grocery, Wonderful, tem o mesmo que Hurricane, Hulk, Heavy. Então são filmes que têm o mesmo tempo. E vejam, eu usei duas cláusulas aqui. Eu não quero checar o mesmo filme. Claro que se eu checar o mesmo filme, ele com ele mesmo, ele vai ser igual. Então eu não quero checar o mesmo. Então o ID tem que ser diferente. Uma vez que o filme é diferente, o ID é diferente, eu quero que o comprimento dele em minutos, aqui o comprimento seja igual. E aí ele faz essa relação aqui. Esse título é da uma tabela, esse título é da outra tabela, e aqui é o length que ele está pegando do filme 1, que é o que ele fez a comparação. Então esse tempo aqui é do filme 1. E o que ele está dizendo é que a Affair tem o mesmo tempo que esse aqui. Bacana? Muito legal esse exemplo, né? Vamos para o outro agora, que é o Full Outer Join. Bom, Full Outer Join, lembra? Ele traz toda a junção de tudo, né? E aqui, para fazer esse exemplo, ele também traz uma versão aqui de tabelas de departamento e empregado, né? A gente vai executar aqui, vamos lá? Então, primeiro aspecto, ele criou as duas. Se existir, apaga. Se não existir, vamos ver se eu tenho employees. Employees eu não tenho, tá vendo? Então ele não vai apagar nada, ele vai dar até um errinho aqui, ó. E departamentos eu não tenho, ele vai dar um errinho também, mas ele vai executar o create. Vamos lá? Tá vendo? Eu pulei isso aqui porque eu não tenho departamentos para pagar, e eu pulei aqui porque eu também não tenho employees para pagar aqui. Se eu executar isso aqui de novo, ele não aparece mais o erro, porque agora ele já tem aqui. Quer ver? O botão direito, vou dar um refresh. Eu tenho aqui employees, que é o que ele está querendo criar, e já tenho departamentos, tá vendo? Departamentos. Então, se eu executar agora, esse erro, esse aviso aqui que ele não executou, ele não vai mais executar, quer ver? Tá vendo? Criou direto, apagou a antiga e já sobrepôs. Cuidado com esse comando, hein, gente? Se fizer isso aí numa tabela de produção, sem backup, aí bom, imagina, né? E agora a gente vai inserir os campos aqui. Então, basicamente, o que a gente tem no departamento, eu tenho vendas, marketing, recursos humanos, TI e produção. São 5 departamentos. Aqui eu vou inserir em employees, isso aqui, ó. Então, esse carinha aqui. Vejam que o primeiro campo aqui de departamento é serial. Então, eu não preciso incluir nada, tá? É só jogar o departamento que ele já criou, tá vendo? Só jogar o departamento, o nome do departamento que ele já criou o ID. Em empregado, eu também não preciso colocar o ID do empregado. Por quê? Porque ele também é um serial, campo serial. A gente vai ver isso aí lá pra frente, tá?
E aqui eu só preciso colocar o nome do empregado e o ID do departamento que faz a relação. Então tá aqui, ó. Beth Nicholson, 1 é vendas. Christian é vendas. Joey é marketing. Fred, recurso humano. Sandra, da TI. Produção, que é o 5, ó, não está associado. E essa funcionária aqui também não está associada a nenhum departamento. Então eu tenho departamento sem funcionário e tenho funcionário não associado a departamento, tá vendo? Vou associar, agora vou criar o que eu criei, só o create, né? Então vamos cadastrar os dados inseridos, tá vendo? Bacana, vamos fazer o full outer join. O que é o full outer join? Juntar todas as tabelas, tá? Então vamos juntar todo mundo aqui, copiar. O comando para a gente fazer isso é aqui, select. Então aqui a gente vai, seleciona aqui, ó, o que eu estou fazendo? Tô full outer join, pegando todo mundo, tá? Estou pegando de empregados e departamentos de, então estou pegando o nome e o nome do departamento, o nome do funcionário, o nome do departamento, tá vendo? Onde for o ID do departamento na tabela departamento e o departamento ID na tabela de funcionário. Vou selecionar, executa, ele traz tudo, tá vendo? Trouxe tudo. Tudo que eu disse era tudo mesmo. Ó. Ele trouxe a Júlia, mesmo que ela não tenha associado a um departamento, e o departamento de produção, mesmo que ele não esteja associado a nenhum funcionário. Ele não tem nenhum funcionário associado nele. Então trouxe tudo. Agora o que a gente pode fazer? Agora é fazer os filtros. Eu quero saber agora qual que é essa questão aqui. Ó. É a mesma coisa do outro, só que ele está fazendo uma cláusula where, onde employee ID is null. Onde employee ID is null é o departamento que não tem nenhum funcionário. Quero saber se tem algum departamento que não tem nenhum funcionário. Tá lá, o de produção. Da mesma forma, eu quero saber se tem algum funcionário que não esteja associado a nenhum departamento. É só você fazer o null do outro lado. Executa aqui. Tá vendo? A Julia McQueen não tem. Então são consultas bem interessantes pra gente fazer. A gente já fecha e vamos pro cross join. Bom, o cross join é um produto cartesiano. Ele faz o produto cartesiano. Deixa eu explicar para vocês. Aqui embaixo tem um desenho melhor. Imagine que eu tenho a tabela 1 e tabela 2. Tá vendo aqui? Então nesse caso eu tenho A e B aqui e tenho 1, 2, 3. Ou seja, imagine se eu tiver 1000 registros aqui e eu tiver 5000 registros aqui. Basicamente o que a gente vai fazer é multiplicação de 5000 vezes 1000, ou seja, para cada um desse aqui eu vou 5000. Então a gente vai ter aqui, ó, rapidinho você produz uma tabela fazendo um cartesiano de 5 milhões. Olha só, aqui eu tenho 2, lá eu tenho 3, eu vou ter um produto cartesiano de 6, ó. Tá vendo aqui, ó? 6 linhas. É a mesma coisa que vai acontecer aqui no caso. Então o que é o produto cartesiano? Eu vou pegar um registro e vou 1, 2, 3. Vou pegar o outro aqui, eu vou fazer 1, 2, 3. Então eu vou ter A1, A2, A3, B1, B2, B3 e quantos eu tiver aqui ele vai fazendo. Perfeito? Cuidado então quando se for fazer o produto cartesiano para você verificar o tamanho, a quantidade das minhas tabelas que você está relacionando para saber o tamanho final da tabela produzida, tá? Então aqui ele traz um exemplo bem simples, bem tranquilo. Vai criar uma tabela T1, T2, que é exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Tá aqui. Então se já existia essa tabela 1, aí ele vai criar a tabela 1, vai criar a tabela 2, vai inserir dentro da tabela 1 A1, A e B, e vai inscrever na tabela 2, 1, 2, 3. Vou executar, vou dar um refresh aqui, ele mostra pra gente então T1 e T2, tá vendo aqui? E agora a gente vai fazer o cross join entre essas duas tabelas. Então veja, aqui esse select from simplesmente é para não se preocupar com os campos, né? Então seleciona tudo. Então eu estou pegando tudo da tabela T1, cross join T2. Então olha só o que vai acontecer aqui. Vejam.
Então ele pegou A1, B1. Eu posso dar uma ordem pelo label, né, para ele ficar naquele formato que a gente viu, mas então ele fez aqui pelo 1, 2, 3, né? Então A1, B1, A2, B2, A3, B3. Tá vendo? Que ele fez a relação desses campos aqui relacionados. Bom, é isso. Vamos para frente aqui, ó. E agora ele mostra uma outra forma de fazer o join, que é o natural join. Natural join é quando você quer executar um join e você usa as características próprias de campos que possuem o mesmo nome nas duas tabelas. Então ele já sabe, se eu tenho dois campos iguais, mesmo tipo, mesmo nome nas duas tabelas, é natural fazer o join através daquele campo. Então você não precisa ficar colocando qual é a relação dos campos que vai fazer a intersecção. Então veja aqui, ó. Aqui ele está criando uma categorias. Vejam que eu não tenho categorias aqui. E ele vai criar products. Eu não tenho products aqui, ó. MN. Tá vendo? Bacana. Então vai dar 2 erros de drop, mas é normal. Tá vendo? Eu não tinha categorias, eu não tinha produtos. Se eu executar de novo agora, ele apaga sem mostrar nada, ó. Ah, tá, porque eu tenho restrições aqui, ó. Aí ele não permite que eu apague aquela tabela. Refresh, tá aqui, ó. Então agora eu tenho categorias, eu tenho que remover aquela restrição primeiro para depois poder apagar. E produtos, tá vendo aqui? Os campos estão corretos, ó, tá vendo? Mas eu ainda não tenho nada registrado lá dentro. Então agora nós vamos inserir valores, tá? Então a gente vai inserir os valores. O que são esses valores adicionados aí? O que são essas tabelas e esses valores? Basicamente eu tenho categoria de produto e produto. Quais são as categorias? Eu tenho categoria. Na categoria eu vou inserir smartphone, laptop, tablet. Em produtos eu vou colocar iPhone, tarará, modelos, né? E aqui eu vou associar com a categoria. Então iPhone é um smartphone, Samsung é um smartphone, HP Elite é um laptop, Lenovo é um laptop, iPad e Kindle é tablet. Então vou executar e está feita a relação. Tá bacana? Então, o que é o natural join? Vejam aqui que nas duas eu tenho category ID e eu tenho category ID também, tá vendo? Ora, se eu tenho outro campo, category name, eu tenho category name aqui? Não. Mas qual é o campo que se relaciona de forma natural? Isso aqui é chave, isso aqui é chave, os dois são do mesmo tipo, os dois são do mesmo nome, logo é natural que se eu quiser fazer o join, eu uso esse campo. Ora, se eu vou fazer isso aí, ó, então você pode simplesmente fazer dessa forma. Você pode, de forma explícita, não colocar qual é o campo que eu vou fazer a relação. Seleciona todos de produto, natural join com categoria, ou seja, eu estou relacionando pelo campo, mas eu não estou dizendo qual. Ele que vai procurar e ele que vai fazer. Tá vendo que ele já achou? Ele pegou todos de produto. Quais são todos de produto? Ó. Produto é produto ID, nome, categoria, tá vendo? ID, produto, nome e a categoria, tá aqui. E ele trouxe esse category ID que é do outro, né? Então olha só. É isso mesmo? Vamos ver aqui. 1, 2, 3. É isso aí. É isso aí. E aqui, ó, esse category ID que ele trouxe aqui é exatamente o que ele usou para fazer a relação. Então vejam que aqui, ó, tá lá, tá feita a minha relação, tá vendo? iPhone com smartphone, Samsung com smartphone, HP Elite laptop, tá vendo? Bem rápido, bem pequenininho, bem leve. Assim, na verdade a velocidade é a mesma do outro, né? Só que aqui eu simplesmente não precisei explicitar. Qual é o problema disso? O problema disso é quando você tem mais de um campo com o mesmo nome. Vejam que na nossa tabela lá do DVD Rental, eu tenho essa tabela, City e Country, né? Então, cidades, países contém cidades, né? Então tá aqui, ó, Country ID, dentro de cidade eu tenho o Country ID que faz a relação. O problema é que aqui eu também tenho o Last Update, que é igualzinho também, do mesmo tipo, tá vendo? Então, quando você faz uma seleção natural disso daqui, ó, qual é o problema? O problema é que ele pode fazer essa seleção. Ah, tá vendo? Ele não traz nada. Pô, como que não traz nada? Será que eu não tenho
cidades associadas a países? Tem, mas aqui você não sabe, ó. Talvez ele usou o Country ID e o Last Update para fazer a checagem. Só que o Last Update é um campo que não tem nada a ver, que é a última atualização daquele registro. Então não tem relação nenhuma. Só que como você usou o Natural Join, ele tentou achar os campos de tipos iguais com nomes iguais. Ele achou dois, ele fez a relação dos dois. Tá vendo? Então ele pode, o Natural Join pode trazer alguns cuidados, alguns problemas, tá? Então não é assim simplesmente você chegar e executar ele da forma normal, assim, direta. Vejam que com isso a gente fecha então esse terceiro tópico aqui de junção de múltiplas tabelas através da análise de todas, e a gente vai passar agora na próxima para o Group Data. Valeu, pessoal, até mais.